estreia do nosso podcast. Estamos super felizes, né, Demais, Silvana? né? Uma pessoa muito especial aqui, que veio visitar o nosso podcast e aceitou o nosso convite para falarmos sobre o Setembro Amarelo. É uma pessoa maravilhosa, conhecidíssima aqui em Alumínio. Muito querida. Muito querida. E eu vou, antes de apresentá-la para vocês, eu vou ler o que essa pessoa é, o que essa pessoa maravilhosa é. Empresária, consultora e facilitadora, ministra palestras de treinamentos em empresas e entidades voltados para motivação e capacitação de liderança, desenvolvimento pleno do ser humano. É psicóloga clínica organizacional, MBA em gestão de pessoas, pós-graduada em avaliação psicológica, perita judicial psicóloga do Tribunal de Justiça de São Paulo, tanatóloga, trainer em PNL e coaching sistêmico. Mulher é fera, hein? Mulher é fera. Com vocês, nossa maravilhosa Dulce Francisco. Palmas pra ela. Seja bem-vinda ao nosso primeiro podcast. Muito obrigada. Na estreia do nosso podcast, a gente ficou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, das nossas loucuras. Eu mais ainda, com grande satisfação que venho mais uma vez contribuir com o crescimento, né, da nossa cidade, essa querida Alumínio aqui que eu tanto gosto, e das amigas também de tantos anos, né? Nada, são 30 anos que eu tenho essa conexão, mais de 30 anos. Fundou a cidade, né? Na verdade, 40 anos que eu tenho essa conexão com alumínio, que eu vim para cá, eu já tinha 20 anos de idade, né? Então já tenho mais de 40 anos com essa conexão e sempre atuando, né, com muitas mulheres, assim como vocês fazem, que eu fico honrada de vocês estarem aí crescendo e seguindo também esse caminho de motivar as pessoas e estarem, né, e se engajando com as atividades aqui da nossa cidade. Parabéns! E é uma honra estar aqui, poder falar de uma coisa que é a minha praia hoje em dia, que eu amo tanto, que é a psicologia. É né? uma honra para nós vocês estar aqui e ter aceitado o nosso convite. E poder levar informação para as pessoas. Sim, isso né? que é o principal, né? Mas Isso é o principal, verdade. Mais importante. Bom, aquela perguntinha de praxe que é para todos os convidados, né? Dulce, como você se interessou pela psicologia? Da onde vem esse feeling de psicóloga? Eu acho que não foi nenhum feeling, na verdade foi uma necessidade, sabe, Deni? Eu, aos 30 anos de idade, com tanta carga de trabalho também que tinha, e crianças, eu estava vendo aí a Silvana correndo, e a criança, eu peguei e busca. E há 30 anos atrás, a gente não tinha tanta informação da importância da saúde emocional e da saúde mental. Se naquela época existisse o diagnóstico de burnout, com certeza foi o que eu tive. Porque eu trabalhava muito, tinha muitas atividades empresariais aqui na cidade, né? E também tem essa questão de me envolver demais com as pessoas, que eu sempre, né, conheci e gostei muito de fazer isso. E aí, de repente, eu me vi num estado de depressão. E eu estava com 30 anos, eu tinha o maior preconceito com psicologia, eu tenho um histórico de família, que meu pai muitas vezes foi internado, né, quando eu era criança, desde criança acompanhando os problemas de saúde mental do meu pai, e com internação em hospitais psiquiátricos, que era o que se tinha naquela época, né, para quem podia, né. E eu tinha maior preconceito também. E no fundo, eu também morria de medo de... Será que eu tô ficando louca, né? Porque... É o medo de todas as mulheres, De né? todas nós, né? E eu tinha muito esse medo. Eu não tinha consciência do quanto de tarefa, do quanto de coisas eu carregava na minha vida e o quanto a gente fica meio enlouquecida com isso. Sim. Até que eu não aguentei, meu sistema nervoso não aguentou. E aí eu decidi, por ajuda de amigos... me convenceram a buscar psicóloga, porque médico, psiquiatra, 31 anos atrás, né? Psiquiatra era mais ainda um tabu. Era doença de rico, né? Nada, era doença de gente fresca, como é até hoje, né? Mas como eu tinha visto o tratamento, né? Eu desde criança acompanhei o que meu pai passava dentro dos hospitais, eu tinha horror a isso. Mas de repente eu me vi chorando, me vi prostrada em casa, me vi sem querer levantar, sem querer trabalhar e forçando isso todos os dias porque o nível de responsabilidade que a gente carrega, né?
Então, eu por muito tempo me silenciei, mas até chegou uma hora que eu não conseguia mais nem pisar dentro do meu estabelecimento, que eu já começava a ter um choro. E eu não tô inventando isso não, gente, isso é real. É real, Mas eu nunca contei isso abertamente. Quando eu faço meus treinamentos, quando eu começo, né, com trabalho de grupo, eu sempre coloco um pouco da minha vida, de onde vem. Mas era uma coisa que também eu também tinha vergonha de falar. Uma mulher forte, sempre sorridente, sempre alegre. Então as pessoas, elas não aceitam que você não esteja bem. Então, tem que ser a mulher guerreira o tempo todo, tem né? Que ser a guerreira o tempo todo. A Mulher Maravilha, que é do momento que fala, né? Exatamente. Você não é a Mulher Maravilha. E aí eu comecei a, né, não ter tanto, e assim, uma impaciência com as crianças, né? Meus filhos ainda eram pequenos, uma impaciência com as pessoas. Até no trânsito, eu me peguei um dia querendo brigar, descer do carro e brigar com alguém no trânsito. É verdade. E aí foi o start que me deu, porque eu falei, gente, se eu amo tanto a vida, se eu quero tanto brigar por justiça, pelas coisas que são boas, como que eu tô brigando com as pessoas? Daqui a pouco salta alguém do carro, tira uma arma. Você nunca sabe com quem você tá brigando do outro lado, né? Exatamente. E aí eu me rendi e fui buscar uma psicóloga. Naquela época, eu não tinha tanto conhecimento das diferenças do atendimento psicológico, né? Até hoje, poucas pessoas sabem dessa diferença. Mas eu tinha um certo incômodo, eu pensava assim, eu não quero ir para uma psicóloga que eu fique deitada lá e ela só fique aham. Tá? Aí, com o tempo... E é o que todo mundo imagina. Eu vou na psicóloga pra ficar falando minha vida, né? Quem resolve meus problemas sou eu, né? Exatamente. Tem esse tipo de tabu. E aí eu descobri que existem várias linhas de atendimento de profissionais. E eu descobri uma psicóloga que na época era humanista, fenomenológica, existencialista, onde a interação com o paciente é muito diferente. E foi o que eu gostei e depois eu também procurei adotar na minha vida. Então eu não sou psicanalista de formação, tá? A minha interação com os meus pacientes é cara a cara, é de falar, é de rir, o que tiver que rir, é de chorar, se tiver que chorar. É bem humanizado mesmo, né, esse tipo de interação. Algumas pessoas não gostam, não compreendem, tá? Mas, graças a Deus, comigo, a maioria das pessoas que passaram e que passam ainda comigo, como eu explico isso já de imediato, então elas gostam disso e muitas vezes procuram isso também, né? Não sou contra a psicanálise, pelo contrário, eu tenho amigos psicanalistas que são excelentes. Eu admiro muito Freud, né? As pessoas conhecem o Freud, né? Mas eu ainda brinco que se ele tivesse vivo, ele teria mudado muito da teoria dele, né? Mas deixa ele quietinho lá porque eu não entendo muito. Então, foi daí que surgiu, da minha necessidade pessoal, né? Foram 10 anos que eu tive terapia, passei por processo de terapia. E aí chega uma hora que o discípulo supera o mestre, não é assim que a gente fala, né? Eu comecei a me envolver com muitos treinamentos também de liderança e sempre focada para o meu trabalho, sempre focada para o meu comércio, para a minha liderança, de como eu tratar as pessoas, de como eu gerenciar, na época, o supermercado com mais de 100 funcionários, né? E me envolvendo demais, a gente até bateu um papo antes aqui, né? Como psicóloga, como assistente social, a gente precisa ter o treinamento de não se misturar com os problemas das pessoas. Não se esponja, absorver, né? Porque faz muito mal. E é com o tempo que a gente aprende isso. E como empresária, também você precisa ter o seu lado humano, mas aprender a separar as situações como elas são. É um processo, né? Você começa e leva um tempo e geralmente as pessoas querem que seja rápido. Exatamente. Eu vou começar hoje, daqui a uma semana já não sou esponja mais. Não é. Até porque tem histórias que batem muito nas nossas histórias. Sim. Realmente. Né? Tem histórias que você se lembra muito das coisas que você passou e traz o nosso sofrimento também à tona, né? E aí isso é importante. Então daí que surgiu a minha paixão pela psicologia e tem todo o histórico meu lá de trás, quando eu tinha 13 anos de idade, né? Que um dia eu falei, eu quero ser isso para descobrir o que o meu pai tem. E aí surge a psicóloga Dulce Francisco. Isso. Depois de muitos anos, uma belíssima oportunidade que eu tive. Eu entrei para a faculdade, eu já estava com 35 anos de idade. Depois que eu fui fazer terapia, ainda eu levei 5 anos para tomar essa decisão de que eu queria realmente mudar a minha vida, a minha forma de pensar, a minha mente, né?
E aí não dá para você mudar sua mente, mudar sua vida se você não buscar conhecimento. Conhecimento é muito importante. Muito importante. E aí eu comecei a jornada, me formei com 40 anos. Esse ano fez 21 anos que eu tô formada como psicóloga. Muito legal, parabéns. Uma grande paixão. É Obrigada. tão bom fazer aquilo que a gente gosta, né? Muito, muito. Trabalhar com quem a gente Pena que não é sempre que dá, né? Mas... Então, Dulce, hoje o nosso bate-papo, né, com os nossos telespectadores é o Setembro Amarelo, né? Sim. É um assunto bem delicado, onde tem muito tabu ainda, né? As pessoas não conseguem falar sobre o suicídio, né? E por que é tão importante falar sobre suicídio? O que o Setembro Amarelo, essa data, ajuda nessa prevenção? Então, é tão importante falar do suicídio que isso agora se tornou campanha nacional mesmo, né? Então, o Setembro Amarelo está instituído já desde 2014. A Associação Brasileira de Psiquiatria, ela já trouxe isso, né, com um dos diretores de lá, vem fazendo essa campanha e agora isso está estabelecido este ano. Então nós temos aí praticamente 11 anos de uma tentativa de campanha para falar sobre o suicídio, mas com muitos tabus, com muito preconceito. Um deles, que a mídia muitas vezes utiliza disso, de não falar no assunto para não dar ideia das outras pessoas. E é justamente o contrário. Né? É justamente o contrário. Quanto mais informação a gente traz, quanto mais a gente fala de um assunto que é tão agravante, porque nós temos em torno hoje aqui no Brasil de 1.000 casos, né, por ano. E nós temos aí 45 pessoas no mínimo, né? Hoje o número até está um pouco maior, mas 75 pessoas no mínimo que se suicidam por dia. É um número muito grande. É muito grande, né? Muito grande. Nos países mais avançados, nos países mais ricos, hoje isso está diminuindo, né? Mas nós sabemos que nos países da América, e conforme o nível de pobreza, das dificuldades, isso vem aumentando. E vem aumentando em várias classes, né? Então nós temos aí vários diagnósticos. Mas por quê que é tão importante? Porque você traz esclarecimento, você traz a oportunidade de uma pessoa ouvir uma conversa como essa nossa, poder se tocar que ela está passando por um momento de dificuldade e ela precisa de ajuda. E às vezes não percebe, né? Muitas vezes não percebe, ou então por conta dos mitos, né? Por conta da vergonha, tanto de procurar psicólogo, porque a área da saúde mental é a psicologia e a psiquiatria, né? Psiquiatra médico e psicólogo olhando para as emoções e podendo ouvir as histórias de vida. Muitas vezes não tem informação também, né? Eu fico imaginando assim, você demorou 10 anos, 11 anos para conseguir aderir a esse movimento, e para passar essa informação, quando se começa a passar a informação, demora mais 10 anos para que todos se conscientizem. Olha o tempo que a gente leva. É a mesma coisa da campanha do cigarro, vocês lembram? Lembra. Como era moda fumar, e aí depois começaram com campanha, e hoje você vê uma grande maioria das pessoas que não aderem mais ao vício do cigarro, né? Exatamente. E isso vem sendo trabalhado fortemente, né? Tanto pela psiquiatria como pela medicina, para que esse tipo de campanha seja cada vez mais divulgado, né? E poucos profissionais ainda estão falando abertamente sobre isso, por conta também do receio. E assim, até o final desse podcast, com certeza, vocês vão entender muito mais a gravidade desta fala, de poder alertar as pessoas. Porque ao contrário do que a gente pensa que são pílulas mágicas que vão tirar as pessoas do sofrimento, são coisas muito básicas que vão tirar. E quanto mais simples as ações que a gente precisa ter para a nossa melhoria de vida, de saúde mental, existe mais preconceito ainda. Nossa. Não, é verdade. Não é? Isso é Mas o verdade. dia 10 de setembro, que foi o dia oficial, né, de campanha, De campanha. Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E por que a saúde mental ainda é um tabu? Muitas pessoas também não gostam de falar em saúde mental. Se você fala assim, eu não tô legal, não sei o quê, e a pessoa já fala, lá vem ela com frescura, lá vem ela com, né? Reclamou. Já vem reclamando, é frescura, é tique, quer aparecer, Exatamente. quer atenção, né? Vocês estão me perguntando por quê?
Entre tantos defeitos que eu tenho, se me perguntarem por que, eu respondo. Não, mas é pra responder. A Você gente tá quer aqui saber pra- tudo. Eu Não só, esconda nada. eu só não vou me prender às questões que são muito acadêmicas, tá? Sim. Eu vou estar aqui dando depoimentos pessoais, com a minha experiência de consultório, Claro. com aquilo que eu vivencio, tá? Eu quero tá bom. falar, né, de gente pra gente, Gente né? pra De gente. ser É uma o que pessoa. precisamos, né? Isso. Academicamente, a gente deixa isso para quem está Exatamente. dentro das academias, para os doutores e tal. Não, aqui é um bate-papo. É um bate-papo. Então, assim, pela minha experiência, tá? Tanto minha pessoal, do quanto eu também tive esse preconceito, como também pela minha experiência clínica, nós não temos um fator específico, são vários fatores. Um principal é o cultural, tá? Realmente. Uhum. Esse fator cultural, nós estamos falando do nosso país. Muitos outros países ainda têm também, mas vamos falar do nosso país, Onde nós tá? estamos, né? Onde nós estamos, É. isso. E dependendo da região também, porque, Sim. né, se nós vamos falar de São Paulo tem uma cabeça muito mais aberta hoje em dia para a questão de terapia, de saúde, de psiquiatria, do que outros estados. Outros, que tem menos informação, menos... E menos acesso menos também, acesso. tá? Porque a gente sabe que ainda custa caro, Uhum. tá? Ainda custa caro. Custa caro e o pessoal não leva a sério também, né? Aí eu já não sei, pelo menos quem passa comigo leva. Não, às vezes assim, Que vai dar certo, que vai valer a pena, isso não leva a sério. É. Então, assim, uma coisa é cultural. E essa cultura, ela vem há muitos anos. Tá? Nós estamos falando de psicologia, nós estamos falando de psicanálise, quando Freud conseguiu incorporar tudo isso, é 150, 180 anos, faz muito pouco tempo. Tá? E aí nós não tínhamos todas as ferramentas da medicina que pudesse mapear o cérebro humano e poder provar que as nossas sinapses, o que acontece dentro do cérebro, está tudo conectado com o corpo. Então, por muitos anos, o doente era doente fisicamente, da cabeça para baixo. Quando falava-se de mente, não tinha ferramenta para poder lidar com isso. Para pensar. Realmente. Né? Não existia, a pessoa enlouquecia, porque a loucura ela vem de milhares e milhares de anos, a pessoa enlouquecia, tirava a roupa, ficava gritando, queria se matar. O que as pessoas faziam? Recorriam para aquilo que culturalmente sempre acompanhou a vida do ser humano, que é a religião. Tá? E a religião fazendo possível e impossível para poder também, né, sem nenhum conhecimento técnico do que ou por que essas coisas acontecem no nosso cérebro, na nossa mente, recorrer a fatores como, né? Não, dá um terreno para carpir, isso é falta de Vai lavar serviço. uma roupa. Exatamente. Então, por muito tempo, a religião acabava sendo um socorro para as pessoas, porque a própria medicina não tinha como tratar. Tá? Depois, quando você vai ver a história da psicologia, daí vieram os tratamentos, e um dos que mais deram certo na época, eu estou falando de mais de 100 anos atrás, eram os tratamentos de choque. Para quem tem epilepsia, para quem tem ataques. É um horror de ver, né? Você sabe. Olha, às vezes eu vejo umas coisas na internet sobre isso que eu fico misericórdia. Mas, Silvana, você sabe que até hoje ainda é um dos tratamentos mais eficazes para quem tem epilepsia, para quem tem o transtorno mental, que ele é fisiológico, é químico, porque é meio que dá um reset no cérebro. E aí faz com que as sinapses elas possam começar a trazer de novo. Então ainda é um tratamento. Tá? Mas a gente de não fora tô falando que que vê assim, né? Você fala, assusta. Gente, assusta. E esse também foi um fator cultural. Como assim dar choque nas pessoas? Mas era o que se tinha na época para poder conter as pessoas. Porque vocês já viram uma pessoa em surto? Vocês já presenciaram? Eu vi uma pessoa em surto, sim, gente, é horrível de ver. É porque será que o tratamento de choque relaxa os músculos? Aí eu não sou médica, não sei explicar. Mas a gente fica imaginando, né? Tá lá e relaxa. Mas tem uma conexão né, muito forte em dar uma resetada, assim, em todo o desequilíbrio que está acontecendo dentro do nosso cérebro, tá? Que depois, com o medicamento, isso vai ser mantido. Mas isso, imagina,
esses assuntos, né? Mas vai tomar choque, vai ficar presa. Só que uma pessoa em surto, ela é muito agressiva. Ela mata outra pessoa, ela não tem Ela condição. não tem controle, né? Não, Ela fica mais mulheres em descontrolada surto, mesmo. elas, sabe, precisa de 20 homens para poder Segurar. segurar pessoas que estão em surto. Então é não é muito legal mesmo, grave. sim. E há anos atrás isso era mais comum de se ver, porque não tinha tratamento. Tá? Então, o que se apelava? Apelava para religião, apelava-se para relacionamentos, não tem que casar, e aí tem uma questão física também em relação, né, à sexualidade, do quanto a importante saúde sexual também está em dia, porque a canalização das nossas energias, né, é uma necessidade fisiológica e isso pode afetar emocionalmente, daí que vem alguns ditados maldosos também, né? Olha lá, tá de cara feia, dormiu de calça jeans, alguma coisa assim também. Geralmente é. Não é? É isso mesmo. Quando é a mulher dormiu de calça jeans. Quando é o homem, a mulher do homem dormiu de calça jeans. Então, você percebe que são brincadeiras que sempre trouxeram um certo fundo de verdade, mas sem entender, né? A causa daquilo, né? Isso. Então, não existe uma causa só. É uma causa que ela é muito complexa. São fenômenos ambientais, são fenômenos da própria natureza, culturais, e que vão interferir. São vários fatores. Né? Então, o tabu, ele continua e é por isso a importância da gente estar falando sobre isso e estar expondo sobre isso, porque a medicina avançou muito. Demais. Os tratamentos hoje são muito eficazes. Tá? No passado, até alguns psicólogos não adotavam a prática de encaminhar para psiquiatra, para não tomar medicamento. Porque fala de medicamento, a grande maioria das pessoas vem à mente pessoas prostradas. É ou não é? Eu mesma. Babando. Eu mesma sou dura na queda para medicamento, né? Isso. Porque Porque no passado, o que precisava urgente fazer era conter as pessoas. Quando meu pai entrava em surto, ia o bombeiro com camisa de força para buscar meu pai na porta da minha casa. Tá? Nunca precisou, graças a Deus. Porque meu pai daí, ele tinha um tempo de consciência e ele falava, não, eu vou. E ele se permitia ser levado para o hospital. Mas chegava bombeiro e polícia na porta da sua casa com camisa de força para poder pegar a pessoa que estava representando risco para toda a família. O que eu acho legal também, assim, nesse contexto tudo, é você se saber o que acontece com você, né? Como que é a palavra? Autoconhecimento. Eu acho tão importante que depois que comecei a fazer autoconhecimento e comecei a analisar o que acontece comigo, eu peguei um controle que, gente, é assim... Parece que você sai até da casinha, tão controlada. Você trouxe uma coisa muito importante que é uma das falas lá do final, né? Então, nós também temos que desmistificar essa coisa de autoconhecimento. Autoconhecimento nada mais é do que você ter coragem de encarar a si mesma, os seus pensamentos, tá? Os seus sentimentos, as suas emoções e compreender que ninguém é perfeito. Compreender que, aliás, a nossa perfeição humana é continuar indo adiante, sabendo dos nossos valores, do que a gente tem do nosso lado positivo, o nosso lado luz e o nosso lado sombra. E dentro do lado sombra, nós temos todos os sentimentos que não pode falar. Eu sinto raiva, eu sinto inveja, eu sinto rancor, eu sinto mágoa. Eu tenho orgulho, eu tenho ciúmes. Tá? E aí eu sou egoísta, só que quando a gente aprende isso, você vê o nível do seu egoísmo. Você fala, poxa, eu tô sendo egoísmo, vou baixar a bola. Isso. Estou você irritada. Você consegue ter um domínio das suas emoções, tá? A ponto de falar, peraí, e quando que eu tenho que realmente ser egoísta? Porque não é todo momento que eu tenho que ser generosa. E não é todo sentimento que é dito como negativo que é contra a nossa vida. Pelo contrário, no momento de raiva, no momento de... Porque tem os sentimentos que são básicos, que são sentimentos positivos, e tem aquilo que é patologia. Então, quando eu falo de raiva, são sentimentos muito úteis para nós. A raiva nos coloca em ação. Você vai atrás das coisas, você vai atrás do conhecimento, você vai fazer alguma coisa. Tá? Incomodando, né? Agora, quando você entra em fúria, quando você entra em ódio, você adoeceu. Porque aí você não vai fazer alguma coisa por você. Você vai querer fazer alguma coisa contra o outro. Você vai matar, você vai querer eliminar aquela pessoa, tá? Quando eu tenho inveja, tá? Se eu tenho uma inveja que faz com que eu admire o que você trabalha, porque tá muito próximo uma coisa da outra.
Se eu admiro o seu trabalho, opa, que caminho que a Irene seguiu, que eu vou seguir o caminho dela? Ah, Irene frequenta curso de liderança, Irene tá indo pra faculdade. Opa, então eu também vou, por que não? É um exemplo, né? Dessa Exato. inveja já vira um exemplo. Agora, se eu sinto inveja e não tenho coragem, não, mas a Irene é inteligente, a Irene consegue, a Silvana consegue, eu sou burra, eu não quero. E aí, por que você vai na faculdade? Que bobagem, aí é uma inveja destrutiva. E as pessoas, a maioria das pessoas percebem hoje em dia já quanto alguém que quer tirar, não consegue praticar o próprio sonho e quer tirar o sonho do outro, né? Bom. E é engraçado que você só aprende que você tem esse controle quando você depara com uma situação, né? Outro dia eu deparei com uma situação muito interessante. E eu consegui me controlar de uma tal maneira. É claro que veio a raiva, veio muita raiva. Mas eu parava e falava assim, respira fundo. O que você pode tirar disso? Qual é essa situação toda? Essas são perguntas de cura para nós. Né? E de sabedoria. Saber que esse tipo de respira fundo é o que traz realmente o equilíbrio e que faz com que a gente fale, bom, eu estou com muita raiva e com muita raiva eu vou fazer coisa ruim para minha vida, tá? Porque volta, né? Porque volta eu xingar alguém, eu descarregar minha raiva em alguém, depois essa energia passa e aí, né? O trabalho que dá para você resgatar a amizade, voltar para o ambiente. E em família, gente, isso é onde mais acontece. Sim. É o que eu ia perguntar para você. Como que dentro do ambiente familiar a pessoa pode detectar quando o outro tá com sofrimento, tá assim, já entrando naquela coisa de depressão e ela não consegue visualizar isso. E muitas vezes o suicídio acontece e a pessoa fala assim, mas eu nunca percebi nada nele, nunca vi nada nele, né? Que desse algum sinal, alguma coisa. É possível, sabia? É possível que pessoas planejem se matar sem trazer nenhum sinal. No silêncio. É possível, no silêncio, mas é muito raro. Tá? Existe uma cartilha do Conselho do Conselho Federal de Medicina e da Psiquiatria que fala a respeito disso, tá? Mostra para as pessoas o que é verdade, o que é mentira, o que é mito, o que não é mentira e quais são as características de quem pode cometer, tá? Então, assim, primeiro passo é separar tristeza de depressão. Isso vinha na outra pergunta. Eu acho muito interessante isso, que é uma curiosidade minha. Diferenciar a tristeza passageira do quadro de depressão, o que é uma coisa, o que é outra. Sim. E aí a tristeza é o sentimento básico. A tristeza, ela é positiva para nossa vida. Porque se eu tô triste, eu choro, né? Eu falo sobre aquele assunto e passa. A tristeza passa. A lembrança, a emoção, aquilo que você carrega dentro de você, não. Mas quando você tá muito triste, o que cabe a gente? Chorar. Só que tem gente que tá triste e começa a mudar esse sentimento para uma raiva. Sim? Ou então para ficar engolindo tudo. Então, a tristeza é um sentimento de sobrevivência para nós. Quando a gente tá triste, a gente chora. Que lágrima serve para quê? Pra esvaziar, soltar. E aí que tem lavar a alma, como diz. Lavar a alma. E aí que é mais um mito, né? Que as pessoas procuram psicóloga, né? Eu vou lá para chorar na frente dela, ela não vai poder resolver meu problema, ela não vai fazer nada, para chorar lá, eu choro em casa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não é. Um choro onde você tem acolhimento, um choro onde você tem, né, uma compreensão, onde não existe crítica, ele vai voltar para você com uma energia renovada. Até quando é normal a tristeza profunda? Ai. Até quando não limite a vida das pessoas. Assim, né? Um exemplo. Se você tô com uma tristeza, eu preciso de uma semana para me acalmar. É normal. Se para você esse tempo, em uma semana você consegue elaborar isso, se é normal para você, é normal. Não tem um padrão de normal. Pode ser um dia, pode Quanto ser 2 mais dias, cedo eu ressignifico o que está acontecendo comigo e eu consigo entender que eu passei por aquela tristeza, mas eu não vou descontar em ninguém, eu vou aprender para quê, né? Eu vou aprender com aquilo, realmente eu vou conseguir ter a minha vida com muito mais equilíbrio, tá? Então, assim, a gente precisa ter essa questão do autoconhecimento. Então, a tristeza é uma situação que acontece, pode acontecer durante o dia,
10 episódios de tristeza, que você viu alguma coisa que te deixou triste, mas você tá tocando sua vida. E a depressão? A depressão, ela traz sinais. Tá? Isso aí, os familiares têm que ficar atentos. Então, assim, a pessoa tá triste, como a Silvana falou, fica lá uma semana dentro de casa, mas passou uma semana, ela já tá tocando a vida dela, já melhorou, já não tá chorando tanto, tá reclamando tanto. Opa, então passou. Agora, a depressão, quando ela é uma depressão forte mesmo, né, de fundo, não só emocional, porque a depressão ela tem a questão química, a questão fisiológica, tá? Que aí não é só falar dos problemas, você precisa entrar com medicamento para poder vir falar do problema, tá? Porque você vai ficar com um estresse tão elaborado dentro de você que você não tem mais condições de criar sinapses que dependem dos hormônios que você tem. Então, eu não consigo produzir adrenalina, serotonina, que são componentes químicos produzidos pela tireoide, que são produzidos pelo próprio cérebro, são produzidos, hoje em dia a gente já sabe, pelo exercício físico, tá? Praticar musculação, a quantidade de hormônios que você consegue trazer para o seu corpo. É saúde física praticar um exercício físico, tá? Bora caminhar aí, gente. Quando se fala de saúde, qualquer orientador da saúde vai falar exercício físico, né? Tá em primeiro lugar. E qualquer médico, qualquer psicólogo hoje em dia vai falar também. Mas nós não falávamos há tempo atrás. Tempo atrás isso era assunto de médico. Psicólogo não podia falar, porque falasse o cliente já ficava bravo. Ah, o médico está mandando, vem você mandar, não tenho tempo para isso e tal. Mas hoje está comprovado, hoje não é mais achismo. Né? Hoje é científico que vai fazer diferença, né? Então, a depressão, a pessoa não consegue sair desse quadro, tá? E quando ela tá muito ruim, aí ela não vai levantar, não vai tomar banho, não vai ter energia mais pra nada. Mas daí já é o pior da história, tá? Tá no fundo do poço. Aí não tem nem parente que possa ajudar de pegar, levar a pessoa no médico. Então, não dá pra deixar esse tempo. Tá? Agora sim, você vê muitas vezes os familiares, ela só reclama mesmo, não aguento mais, já tentei ajudar, já tentei falar, mas nada adianta, ela é muito pessimista. Então a pessoa que é muito pessimista, opa, talvez é um alerta. Ou a pessoa já tá naquele estado e fica escutando o familiar falando isso, aí ela piora. Isso. Aí ela piora. Uma coisa que eu gosto também de fazer uma reflexão, né, com quem eu converso sobre isso. Nem sempre a depressão, ela é pela tristeza. O comportamento da pessoa, porque o sentimento, a patologia é depressão, mas às vezes o comportamento da pessoa não é ficar chorando, ficar prostrada, ficar triste. É a agressividade. Interessante. A gente já pensava que era o contrário, era aquela que ficava prostrada, engole muita coisa, fica quieta num canto, trancada num quarto. A agressividade vem da irritabilidade? Você fica muito irritada e daqui a pouco eu tô tão irritada que eu não consigo controlar. E da falta de elaboração, porque na agressividade eu não consigo me colocar como corresponsável das coisas que estão acontecendo na minha vida. Eu tô sempre procurando a culpa em alguém. Então, eu tô sempre projetando. É ele quem faz, é ela que faz, a culpa da minha mãe, a culpa do governo, a culpa do meu filho, a culpa de não sei quem, a culpa do professor. E a pessoa não se coloca como corresponsável nos relacionamentos. Porque todo relacionamento tem 50% de responsabilidade minha e 50% de responsabilidade do outro. Sim. Eu não sou 100% culpada das relações que não dão certo na minha vida. Agora, a minha responsabilidade é perceber os relacionamentos que não dão certo na minha vida e tomar providências com relação a isso. Um trabalho que eu não estou feliz, um casamento que eu não estou feliz, onde tem muita briga, muita discussão, uma amizade que traz... Tem tanta amizade que faz mal e a pessoa tá ali insistindo, né? Muito. Só que a pessoa, por não se conhecer, ela acha que ela não tem força para dizer um não, para se posicionar e para afastar aquela situação da vida dela. E nas empresas nós estamos vivendo uma crise, né, de saúde mental fortíssima em relação a isso. Daí as pessoas têm problemas na família, têm problemas na sua vida privada e joga a culpa tudo dentro das empresas. Tá? Então, meu patrão que é agressivo, meus colegas de trabalho que não me entendem, só que olhar para a vida dela e a infelicidade que ela tá, de não ter uma profissão que ela almejou, que ela quis construir, ela não tem essa coragem para fazer isso. Autoconhecimento de novo, Silvana. Du, você sabe, assim, uma curiosidade. Esse mundo que a gente vive aqui, cheio de status, mas tá num mundo, assim, de digital tão grande que os pessoas querem
imitar as outras que tem, né? Elas fazem de tudo para chegar nesse nível. E isso também pode gerar um suicídio, a pessoa... Esse Fica tem sido, frustrada, né? isso tem sido um dos grandes males da doença mental, Do da momento, saúde emocional. É do momento isso? É da década, Da né? década, Já né? temos aí um tempo, isso não é só no Brasil, mas o Brasil está sendo um dos países mais consumistas de tela, desde as nossas crianças até nós. Aliás, né, hoje eu posso dizer, tem uma metáfora do Gandhi. O Gandhi, ele atendia muitas pessoas, ele era um pacificador, então muita gente ia lá tirar conselho com ele, né? Uhum. E aí o Gandhi, ele só dava conselho daquilo que ele praticava. Então tem uma metáfora que diz assim, a mãe levou um filho na presença do Gandhi e falou, e aí Gandhi, pede pro meu filho parar de tomar leite porque tá fazendo mal o leite para ele não pode mais tomar leite e ele não para de tomar leite. Aí o Gandhi, desculpa, não é leite, é açúcar a metáfora. O Gandhi falou assim, traz ele daqui uma semana na minha frente. E aí a mãe não entendeu, né? Foi embora, ficou na expectativa. Uma semana depois a mãe voltou lá. Ô Gandhi, eu vi semana passada, se mandou voltar hoje. Ele olhou pro menino e falou assim, pare de comer açúcar. Simples assim. Aí a mãe dele, mas viu, eu vim semana passada aqui pedir para você falar isso e você não falou. Ele falou, só que semana passada eu comi açúcar. Então eu parei de comer açúcar para poder dizer para alguém que não faça o mesmo. Para ser o exemplo para alguém, você tem que parar também. Exatamente. Né? Então eu posso hoje dar um depoimento pessoal. Tem 15 dias que eu desinstalei o Instagram do meu celular. Dulce Francisco, vocês não vão encontrar mais lá no Instagram. Realmente eu procurei para te marcar, não achei. Eu não tenho mais. Eu mantive o Facebook porque a gente sabe que é um público, né, mais da nossa idade, digamos assim, tá? E tem bastante coisa, mas pelo menos no meu Facebook é muito menos do que os Instagram que eu tava recebendo, tá? E tem o Instagram que chama Filosofia Dona Maria. Ah, também. Muito legal. É que a minha proposta é de colocar só coisas light, só mensagens motivacionais, reflexões que a vida inteira me ajudaram. Eu adoro essas reflexões, sabe? Eu acho que todas as vezes que eu leio, me faz pensar sobre alguma coisa, me faz pensar sobre o meu dia. Então, eu falei, por que não? Eu sempre pratiquei essa leitura de reflexões, né? E aí eu falei, eu vou ficar só nisso. Porque o meu Instagram estava com muita propaganda de psicólogas dando curso com sucesso e palestras e ricas e magras e milionárias. Você fala, poxa, o que eu tenho de diferente que eu não chego nesse vou ficar depressiva. Com a vida em dia. E aí, assim, dando palestras e daqui a pouco com a família. Tudo muito profissional. Eu, há uns 5 anos atrás, tentei pegar meu celular e encarar a tela e fazer algumas falas. Gente, é impossível. Não dá seguidores, não dá engajamento, é muito trabalhoso. Aí eu fui fazer alguns cursos, né, para aprender a mexer no Instagram, como fazer você crescer diante da... Gente, é dificílimo. E aí eu percebi que eu pagava R$1.000 um curso e ficava lá 3, 4 horas assistindo os caras com uma estrutura de estúdio, de auditório, de 10... É ou não é? Né? Você tem que ter uma produção muito grande. E eu tinha essa coisa dentro de mim, o ego da gente, né, também. Eu falei, poxa, mas eu dou palestra para um monte de gente, eu dou treinamento, eu falo com as pessoas. Não é possível que eu não consiga pegar o bendito celular e fazer isso. Gente, era assim, ó. Tô falando aqui daqui a pouco. Nossa, meu olho tá torto. Nossa, meu cabelo tá pra cá. Nossa, como eu tô gorda. Crítica, 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 crítica. Eu acho que eu sou muito cara de pau, porque eu adoro fazer vídeo. Que bom. Mas aí que nós temos que comparar. Isso é estranho, eu adoro fazer Mas nós temos que comparar a nossa criação daí, sabe? Como é que foi na sua infância? O que se você ouviu falar da sua mãe e do seu pai falar? As minhas cobranças em relação ao físico, à magreza, à beleza, que sempre foram muitas também. Tá? E quando a gente faz terapia, a gente vai mergulhar nas nossas histórias passadas e não é responsabilizar os nossos pais, pelo contrário, né? Perdoe os nossos pais, eles não sabiam o que faziam, mas assumir a nossa postura diante do nosso novo conhecimento, porque
quê? Nossos pais sempre fizeram o melhor que eles puderam. Eu falo que, assim, né, a gente certeza. aprende também que eles ofereciam o que eles tinham pra nos Isso. oferecer, né? Assim como nós estamos fazendo pelos nossos filhos. E nós exatamente. nunca vamos ser perfeitas para eles, não é? Mas o autoconhecimento eu acho interessante, mas as pessoas desistem porque é tão difícil você entrar dentro de você. Eu acho que é difícil porque não pegou a psicóloga certa. Pode ser também. Mas as pessoas não querem passar dor. Dói tanto, mas dói você entrar dentro de você, se autoanalisar e ver o que tá acontecendo. Mas aí gera. é que tá. Mas depois é tão bom. Mas depois que a O pessoa resultado. se autoconhece, aí é bom. Mas enquanto ela fica nessa busca, é essa coisa que ela vai se incubando, uma Sim. incubação, vai, tudo Vai dentro dela, minando, né? vai minando aquilo dentro dela. É isso que eu acho que traz a depressão, porque muitas vezes os que não têm problema, né, de culturais ou têm a vida boa economicamente, a gente vê negócio de suicídio em... Não tem diferença. Dor, é em triste, classe você vê que social. pessoas assim, né? Em alta classe social também. Não precisa ter baixa renda. Não, pra pelo ter contrário. suicídio. As pessoas de baixa Às vezes renda têm você até tem- mais resiliência do Às que... vezes você Não é? tem muito dinheiro e não tem nada. Sim, a Entendeu? pessoa é tão rica que só tem dinheiro. Só tem dinheiro, né? E não tem... É o mais importante, que é o emocional. É. Agora, Né? como que a gente percebe, então, essas coisas, É. né? Com o trato das pessoas, a rede social que ela tá frequentando, como que ela se movimenta diante de grupos, né, de mulheres, diante das escolas, diante de uma sala, como é que as pessoas se comportam. Então, a tendência da gente se isolar das pessoas são pessoas que reclamam demais, que estão o tempo todo colocando defeito nas outras, né, elaborando fofocas. É insuportável para mim, pelo menos hoje em dia conviver com pessoas assim, que são negativas, que estão sempre, né, colocando as coisas que são ruins. Coisa ruim é 5 minutos na frente da TV que você vai ser bombardeado com isso. Sim, Que é com outra certeza. história também que a gente sabe. Então, Aham. as telas, elas estão elevando muito o número de depressão, de estresse, pelo nível de comparação que a gente fica fazendo com as pessoas. Então, ter a consciência do que está aqui é tudo máscara, é tudo elaborado, é tudo produzido. Eu brincava já anos atrás que é igual você assistir a Rede Globo e a Bandeirantes naquela época, né? O SBT. Você ia pra Globo, dava depressão. Só artista magra, rica, linda, os atores, né? Homem nenhum com barriga, nada. Porque não é só com mulher, não. Com homem também, né? E aí você ia pra outros canais, as novelas... A gente quer assistir novela de outro canal? Vai só na Globo. Não Só quer na Globo. ainda, né? Aham. Então, a gente sempre foi bombardeado com isso, mas as telas, o consumo de conteúdo que traz essa ilusão para nossa vida, de que as pessoas estão sempre felizes, maravilhosas e lindas, isso faz um grande mal. E eu percebi isso há 15 dias atrás, assim, perdendo um tempo danado, porque a gente vicia e o dedo bate, você vai e pula de um negócio. Só vou dar uma olhadinha, a hora que você vê, passou meia hora. O Né? tempo passa muito rápido. E eu caiu minha ficha porque eu tava me sentindo, sabe, tava perdendo meu sono. Uhum. Eu tava ficando irritada com algumas coisas, principalmente quando as coisas não dão certo. Esse nível de comparação que a gente faz, ele é inconsciente. A gente não tem consciência do quanto a gente tá se comparando. Sim. E não dá mais pra gente se comparar. A gente tem que olhar pro nosso umbigo, olhar pra nossa vida, olhar pra nossa estrutura e agradecer. Agradecer. Verdade. E se disciplinar também, né? Que Muito. se a gente não tiver disciplina também. Que é outra coisa também, o consumo, né? O excesso de coisas. Porque antes, quando eu queria economizar, eu não ia no shopping, eu não saía de casa. Agora, mesmo dentro de casa, como é que você faz para dar conta de Shopee, de Dafit, de uma série Mercado de Livre, coisas, meu né? Deus. Dulce, essa perguntinha eu tenho que fazer pra você, que foi um dos nossos seguidores lá que deixou, né? Que eu pedi lá na nossa rede social que mandasse algumas perguntas, Tá. né? Como os amigos e familiares podem ajudar uma pessoa fragilizada? Quando ela tá fragilizada, quando você vê que tá com depressão, como o amigo ou o familiar pode ajudar essa pessoa? A primeira coisa é reconhecer que alguma coisa não está bem com aquela pessoa. E dentro da família, quando você tem uma família desajustada, uma família desestruturada, provavelmente você vai ter vários componentes da família que não estão bem com algumas coisas, tá? Então alguém tem que ter esse discernimento, tá? Iluminado por Deus, de preferência. Tem que buscar esse conhecimento e se aproximar dessa pessoa e ter uma escuta mais ativa. As pessoas não falam sobre os problemas dela porque elas não querem ser mais criticadas além do que elas já se criticam. Tá? Então a família vai poder ajudar
percebendo e assim, vamos procurar um médico, vamos fazer uns exames para ver como é que estão seus hormônios. Não precisa falar vamos para um psiquiatra, vamos para um psicólogo, porque aí acaba assustando, né? Infelizmente ainda é assim. Mas a pessoa pode, né, falar, vamos fazer uns exames de sangue, vamos ver se está tudo bem com a sua saúde, porque a depressão e a saúde emocional ela não está relacionada só com as emoções, com traumas. Tem as questões que são químicas, físicas do nosso corpo. Se nós temos alguma deficiência de vitamina, de nutrientes, né, de componentes químicos que nós precisamos para estar Principalmente na bem. mulher madura agora, né? A menopausa. Menopausa, Aliás, né? ai, que calor, né? Mas aqui tá quente. Antes era TPM, agora é menopausa, não tem fim, né? Não tem fim, não? Não, e o pior, eu descobri que eu achava que eu entrava na menopausa e ia acabar, né? Nada, a menopausa é pra sempre. É pra sempre. É pra sempre, então Eu tô haja sentindo reposição. sintomas agora, eu vou te falar. Reposição hormonal, haja, bom, enfim, para quem acredita. E principalmente o exercício físico, né? Hoje eu posso falar que eu deixei o Instagram e que eu faço exercício físico, né? Hoje eu posso mostrar o meu exemplo disso. Não fico mostrando para ninguém, mas eu faço. Enfim, reconhecer, né? Principalmente em criança, dá para reconhecer em criança, dá. Não, você tem que ter um feeling de perceber que se existe uma mudança de comportamento que é muito de repente, tá? Então, a história das crianças ficarem se cortando e tal. Adolescente. Não é possível, desculpa a minha indignação. Eu sei que é possível, mas eu vou me colocar aqui como senso comum. Não é possível que uma mãe não olhe para um filho e veja que tá um calor de 30 graus e o filho tá indo de blusa de moletom para a escola. Não é possível que os pais ou alguém da família não perceba que está dentro da casa e ninguém está se vendo. É normal estar todo mundo na sua tela, é normal estar todo mundo no seu computador, é normal estar todo mundo na sua televisão e ninguém se falar e ninguém se olhar. Não é normal. Não é saudável. E hoje em dia está acontecendo muito isso. Então a gente volta para essa questão, sabe? Cadê o ritual que uma família precisa ter? De tomar um café da manhã junto, se não dá tempo de um almoço junto, se não dá tempo de um café da tarde junto, se não dá tempo de um jantar junto, se não dá tempo com todo mundo, com quem tá na família, se não dá tempo de segunda a sábado no domingo. Não é possível que não se tenha um tempo. É criar esse tempo. E o que a gente percebe? Que as pessoas que têm problemas de relacionamento, elas vão se afastando cada vez mais. E aí a hora que você vai olhar, já está feito o estrago total. Então, começar a se olhar mais, perceber as necessidades um do outro, perceber a espiritualidade da família, que pé que tá, né? Existem pais que são muito religiosos e que aí os filhos pegam horror a isso. Eu acho legal aqueles pilares da vida, que você Sim. preenche e dá aquela roda. Sim. Nossa, meu dia que eu preenchi, meu Deus, que É muito tristeza. legal, é um muito exercício legal. muito Mas depois bom. que você aprende, Sim. você vê, e quando você preenche, é bom estar sempre A preenchendo, própria né? saúde, a Organização Mundial de Saúde, ela classifica hoje um ser humano saudável em 7 áreas da nossa vida. Saúde física, saúde emocional, saúde financeira, saúde profissional, saúde emocional, saúde social e saúde espiritual. Ó, lembrei, hein? Tá? Agora, o que eu gosto de vocês perceberem? Saúde financeira e saúde profissional. Porque tem muita gente que tem trabalho, mas não consegue ter dinheiro. E tem muita gente que tem dinheiro, não tem trabalho e se sente infeliz. Ainda existem mulheres que têm a possibilidade de serem donas de casa e que elas ficam se comparando com as mulheres que trabalham 12 horas por dia e acham que elas estão erradas. Ainda existem mulheres que precisam dar conta da casa, dos seus filhos, e que eu, no lugar delas, hoje, eu reconheceria que a gente pode ajoelhar e agradecer a Deus por isso, porque é uma possibilidade sim, né? Elas não se sentem bem, elas ficam em depressão porque elas queriam trabalhar. Agora, como que está a dinâmica dessa família no social, no espiritual? Então, uma coisa interfere na outra. Não é uma coisa só. Então, a saúde física, um ser humano, um brasileiro saudável, porque ele tem saúde, não é mais sinônimo de saúde para um país. Tá? Então, não ter doença não é que o país está bem porque as pessoas são menos doentes. Não. É saúde emocional, saúde física. E aí, o conjunto, né? Hoje, quantas pessoas estão se isolando? Tá? Vivendo de telas e se isolando. E as crianças, né, Dulce, também, né? Eu fico tão preocupada. Eu vivo olhando que os meus filhos estão olhando. Eu vou lá, viu? Vamos desligar, é só um pouquinho. Porque
É o nosso futuro, né? As crianças são o nosso futuro. Sabe, Silvana, não adianta alegar que eu não tenho tempo, que eu não tenho energia para isso. Eu questiono muito, né? E reflito muito com as minhas pacientes mulheres. Você tem casa para quê? Quem quis uma casa? Quem quis um casamento? Quem quis um filho? E depois eu me arrependi, depois eu não quero mais, e depois eu... Não, peraí. Vou dar tela para ele se Enquanto virar, é eu tenho adulto, tempo. enquanto adultos que nós somos, nós temos que olhar para os nossos sonhos que já foram um dia e ter responsabilidades por ele. Então, se eu tenho louça na pia para lavar, obrigado, meu Deus, porque os pratos são os meus que eu gosto e que eu posso comprar. Verdade. Né? E aí, assim, mas eu não tenho prato, não posso comprar, mas obrigado, meu Deus, porque eu tenho louça na pia. Se louça na pia é sinal de comida. Tem alguém Sim para ou fazer não? a comida, Agora, né? é óbvio que não dá pra gente suportar isso sem você se responsabilizar também por criar uma dinâmica familiar, tá? Os filhos precisam ajudar, os maridos precisam ajudar, todos nós temos que nos ajudar. Não tem mais eu trabalhei o dia inteiro, chego em casa e fico no sofá. Qual é a nossa participação dentro de um lar, gente, dentro de uma casa? É difícil para todo mundo, tá? Então tem que ter essa consciência. E aí, assim, será que nós, mulheres ou algumas mulheres, estão trabalhando isso como corresponsabilidade delas? Ou elas estão só, você não me dá nada, você não me faz nada, fica esperando, sabe? Maltratando uns aos outros. Então começa dentro da casa. Então olhar uns para os outros, né? Procurar. E não é uma questão de ficar 3, 4 horas em DR ou em conversa, tá? Aliás, o amor a gente não quantifica o amor, a gente qualifica o amor, né? Em pouco tempo você pode dizer para aquela pessoa que você a ama, que você, né, tá preocupada com ela, o que você pode ajudar, como você pode ajudar. Mas ir de coração aberto, não para ir para criticar. Sim. Você é tão linda, você é tão bom, que tá vagabundeando aí, vai trabalhar. Você acha que nas famílias que aconteceram, infelizmente, né, casos de suicídio, foi falta de amor? Não, não acho. Não acho. É que você falou no amor agora, eu pensei É que amor nisso. a gente não quantifica, a gente qualifica, né? Mas não é falta de amor. Às vezes é porque amor também é um sentimento tão relativo, né? Quando você vai perguntar para alguém, né? Eu amo, mas é porque eu amo, eu não me intrometo na vida dela. Eu amo, mas meu filho sempre foi muito ocupado, eu nunca perguntei para ele se ele estava bem. Por amor eu respeito e eu não me mexo, entendeu? Então, não, a gente tem que olhar quais são os sentimentos, porque uma família não é só amor. A gente sente raiva, a gente sente inveja, a gente sente preocupação, a gente fica egoísta também. Mas o quanto nós, por responsáveis por nossas famílias, nós estamos olhando um para os outros e buscando um diálogo, por mais simples que seja. Então, seria muito ousado da minha parte falar que é falta de amor. Você sabe que tem até um estudo que diz que uma mulher em crise, que acaba de ter um nenê, e a gente sabe que existem muitos casos assim, que uma mulher que coloca um filho na lata de lixo, ela está fazendo isso por amor? Silêncio. Ela acredita que ela não tem valor nenhum e que ela não vai conseguir fazer nada por aquela criança. Então ela acredita que é melhor ele encontrar uma família, porque pondo no lixo, ainda ela tem esperança que o filho vai ficar melhor do que ficar com ela. Isso é um ato de amor. Sim ou não? Não sei. Desestruturado, desesperado, sim. né? Mas é um ato de amor. Ao contrário do que a gente pensa que é um total abandono. Fica para reflexão, tá bom? Dá pano para manga isso. Mas é bom a gente refletir. Até para que, como psicóloga tem estrutura, eu resolvi acreditar nisso. E poder olhar também para aquela mãe e compreender como que isso. Porque não é possível que uma mãe que realmente queira um filho consiga deixar. Para mim é inconcebível. Mas quando você se coloca no lugar da pessoa, mesmo as que cometem suicídio, né? Quando você começa a perceber que não é um fator que leva a pessoa a cometer suicídio, são vários fatores, de tudo isso que a gente está conversando, né? Os fatores dela não conseguir assumir responsabilidade e os fatores também de toda a estrutura que ela está vivendo. E assim, ninguém comete o suicídio e se mata porque quer se livrar da vida. As pessoas querem se livrar do problema que elas estão passando. E qual o papel da psicologia na prevenção do suicídio?
Primeiro é a gente poder analisar se aquela pessoa realmente que está falando eu vou sumir, eu quero pegar uma estrada e sair por aí, né? Que também são indícios de eu querer Vou me sumir. jogar daqui. É, né? Porque a pessoa que fala, ela nem sempre está blefando, isso também é mito. Muitas vezes os sinais vêm por conta dessas falas, né? A própria medicina, os médicos principalmente, eles são indicados a mergulhar um pouco mais a fundo, assim como nós também psicólogos, ainda mais eu como tanatóloga, né? Que lido com essa questão de luto, de morte, mergulhar um pouco mais e perguntar, mas você já fez algum plano? Se você fosse se matar, você vai se matar com o quê? Você tem arma na sua casa, então a gente precisa compreender qual a situação daquela pessoa, se ela está só verbalizando aquilo como um desabafo, que ela não está conseguindo resolver um problema, ou se ela realmente já está armando um plano. Então, um dos passos para saber que uma pessoa realmente vai cometer um suicídio é porque ela, eu já pensei, eu já comprei corda, meu irmão tem uma arma, eu sei onde está. Então, tem alguns indícios. Eu já olhei para aquela ponte, eu vi que é bem alta. Sempre tem, brincando ou não, mas sempre tem uma fala. E aí os próprios médicos, diante, né, de uma pessoa com depressão, começa a ter um questionário, umas perguntas para poder perceber se essa pessoa tem um plano. E muitas pessoas que têm um plano, tentam o suicídio e não conseguem, elas podem vir realmente a fazer de novo. Não é, fez para chamar atenção. Não. Ela pode ter falhado no plano. Então, precisa ter um apoio também para isso e realmente procurar qual é o problema, qual é a causa. Sim, aí mata, eu já ouvi falar assim, várias vezes falar assim, quem quer se matar, se mata. Não fala. É mito, É mito. é mentira, Mentira. tá? E às vezes quem não quer se matar, quer chamar atenção, acaba errando na dose e se mata. E toda fala, eu quero sumir, eu vou me matar, precisa ser olhado com maior propriedade, né? Ao invés de criticar, um pai ou uma mãe pode chegar e falar assim, viu, tô ouvindo você falar que quer se matar, é verdade mesmo? O que tá acontecendo? Tá com problema na escola? Tá com problema? Tentar esmiuçar. Tá com problema lá na escola com o professor? Você quer que eu vá falar com o professor? Como que eu posso te ajudar? Investigar. Precisa dessa investigação, tá? Então é uma das coisas que quem ameaça não faz, é só um jeito de chamar a atenção, é falso. A maioria dos suicidas falam e dão sinais que querem morrer, tá? É uma decisão individual, também é falso. Porque a pessoa normalmente está com vozes na sua cabeça. Ela está com muitas projeções dela mesma de infelicidade, ela não está sozinha tomando a decisão. A definição do suicídio é um ato deliberativo que a pessoa resolve fazer e faz, mas não é verdade. A grande maioria das pessoas não conseguem ver que elas estão doentes, que é a depressão, a doença mental, emocional naquele momento, que leva ela a procurar só esse tipo de saída. Porque está com problema financeiro, porque está com problema de relacionamento, porque tem vários outros problemas. Tá? Então o problema está ali, né, junto com ela, que ela tendo orientação, ela tendo apoio, ela vai poder resolver o problema. A maioria das pessoas que não consegue se suicidar e resolve, elas não tentam mais também porque resolveram o problema. Isso é importante a gente saber. Tá? Quanta informação. Então a pessoa não está tomando uma decisão individual, porque se ela se tratar, e os tratamentos hoje são eficazes, né, através da psicoterapia, através da medicina, tá? Se ela se tratar com os medicamentos que são eficazes, esse desejo de se matar passa. E quando a pessoa, por exemplo, vamos supor, eu tô ali, eu acho que eu não tô legal, minha saúde mental não tá bem, o que eu posso fazer no meu dia a dia, no meu cotidiano, para tentar superar isso, para tentar melhorar? Tá, então assim, as doenças mentais, elas não ficam só na depressão. Então elas são depressão, transtorno bipolar, trouxe uma colinha aqui, né? Transtornos de personalidade, transtornos de relacionamento de relacionamentos, transtorno relacionados aos vícios, e nós sabemos que também esses jogos que estão aí, tá? O álcool e outras substâncias que podem levar as pessoas à esquizofrenia, essas são as doenças mentais que vão ser caracterizadas como possíveis causas de levar as pessoas a se matarem, porque elas não acreditam que tem cura. E tem solução. Né? Tem solução, tem tratamento, e esse tratamento vai aliviar muitos sintomas que ela tem, e ela vai conseguir ter mais discernimento para se tratar, tá?
Dos aspectos psicológicos, as pessoas têm que ver. Eu tô me sentindo assim, mas quais são as minhas perdas recentes, né? Eu tô com pouca resiliência, eu não aguento pressão, porque eu já fico querendo sumir, eu já quero jogar tudo pro alto. A minha personalidade tá muito agressiva, eu nunca fui assim, por que eu tô assim agora? A impulsividade, o humor instável. E o humor, a gente tem essa estabilidade. De manhã a gente acorda de um jeito, à tarde a gente tá de outro, à noite a gente tá de outro, isso é normal. Agora ficar, sabe? Eu tô aqui de boa com você, chegou alguém, eu já tô irritada com a pessoa, eu volto de boa com você. Isso não é normal. E a gente, sabe quando a gente tá de TPM? Uhum. É parecido. Não é normal, é hormonal, tá? É fisiológico. Então a gente precisa ter consciência disso e se respeitar. Opa, eu tenho problemas com TPM. Então, nos dias da minha TPM, eu preciso me resguardar. Não é ficar em casa deitado uma semana passando, não dá. Você tem que trabalhar. Só que eu tenho que ter a consciência que aquilo mexe com o meu humor. Porque a gente não acredita nem que a gente está fazendo aquilo Não mesmo. se cobrar tanto, né? Não, mas é importante você saber para que você possa avisar marido, filhos, cuidado comigo essa semana, tô no Vou TPM, matar alguém, né? tô de TPM. Ter sofrido abuso físico, sexual, ter muita desesperança, desespero e desamparo são aspectos psicológicos. Então, quando a gente percebe que as pessoas estão com esse índice aí, ela pode estar caminhando para uma doença que seja mental, que daí é a depressão e tudo mais, tá? Esqueci até o que você perguntou, desculpa agora. O que foi a pergunta mesmo? Como era bom. Até eu me esqueci, que eu fiquei tão ligada. Eu também fiquei pensando nas doenças, esqueci. Como a gente pode se prevenir, por exemplo. Eu isso. Saúde, como a gente no nosso cotidiano. De ter uma vida saudável? Primeiro é compreender que essas coisas fazem parte da nossa humanidade, tá? Tanto homem quanto mulher, independente de gênero, isso faz parte da nossa humanidade. A maneira como a gente sente essas coisas vai dizer qual é a minha personalidade em relação à vida. Então, como que eu vou descobrir isso? É claro que se eu falar para vocês que a terapia, né, é um caminho, e é mesmo, parece que eu tô puxando sardinha pro meu lado. Mas foi o caminho que eu fui procurar. Mas existem outros caminhos, de leitura, de religião, né, de você estar em alguma crença que você acredite, que você possa estar exercitando aquilo. Então, se eu não tô bem, eu só não tô bem e não faço nada, eu só vou piorar. Agora, se eu não tô bem e eu, de repente, busco algum espaço, não precisa nem ser alguma ajuda, mas que deixa eu sair disso aqui, isso aqui não tá bom. Fazer uma caminhada. Respiro fundo. Agora, e essas são as coisas simples, né? Que eu falei que no final ia cair nisso, né? Ter esse controle. Bom, eu não tô bem, eu tô chorando aqui, tá? Chorei, tá bom. Enxuga a lágrima, vamos dar conta, vamos fazer. Né? O meu problema em casa eu não vou conseguir resolver estando aqui. E vocês não têm nada a ver com eles. Então eu preciso começar a pontuar esses muitos papéis sociais que eu tenho, essas muitas saúdes que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente exerce. Tá? Então, que bom que eu tenho a minha faculdade. Porque enquanto eu estou na faculdade, eu posso estar um pouco distante do problema crônico que está na minha casa. Mas eu não vou ficar só na faculdade. Eu não vou ficar só no trabalho para esquecer aquilo. Aquilo é um momento que eu tenho para poder clarear minha vida. Eu vou sair de perto de uma situação, vou tomar um copo d'água, vou contar até 10. Tá? Eu falo assim, conta assim, eu vou tomar um banho. Isso. Vou tomar um banho em casa, e vai refrescar a cuca. Em casa é proibido discutir quando tá com fome. Sim. Na hora do almoço, chegou tudo pra almoçar, começa a ter, parou, eu tô com fome, não fale comigo agora, deixa eu comer. E depois de comer, realmente, a nossa percepção é uma mudança significativa, né? Então, assim, não tem, tá? A cartilha de suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria, ó, tá aqui, ó, tá? Trouxe pra vocês aqui, ó. Para cuidar da saúde mental, adote hábitos como a alimentação saudável. O que é tão difícil, né? Nada, facinho. Tem uma fruta, não, tem um fruta, suco, mas sempre vai tem no uma churrasco, água. Mas churrasco é saudável Churrasco também. É saudável. Né? Chocolate é saudável também. É. Agora, não é só o chocolate, não é só a bolacha, não é só...
sabe, engolir alguma É coisa. que muitas pessoas pensam que a vida saudável é aquela marmitinha fitness de todo Não, dia. não. Não é ou não é? Você vai Pensa. falar de vida saudável aqui? Vai virar A vida é fitness já. saudável é fitness. você fazer as suas escolhas na hora que você está no restaurante da sua empresa. Comer saudável é você fazer a escolha na hora que você está num boteco. Você vai ter lá, naquele momento é uma esfirra, uma coxinha, tudo bem, naquele momento. Agora, todos os dias eu vou para aquele boteco e como só aquela... Aí já é complicado. Não é? Escolhas certas. Né? Eu vou tomar cerveja no sábado à noite, no domingo. Tá tudo bem. Agora, nossa, deixa a turma ouvir isso. Agora, eu vou tomar cerveja de segunda a domingo, né? Eu vou tomar uma taça de vinho, uma garrafa de vinho de segunda a domingo. Peraí, Já tem é um alguma coisa problema. errada, Já tá? Já é um problema. Então, a gente precisa ter essa noção, ok? Então, o que mais que eles falam? Atividades físicas, dormir bem, cultivar relacionamentos positivos e fazer atividades de lazer. Lazer é muito importante. Lazer. Demais. E o que é lazer? Tem gente que fica muito feliz lavando uma louça. Eu, ultimamente, fico muito feliz de ver que meu varal tá prontinho lá e que depois eu vou tirar. Pra mim tá bem. Né? São suas Puxa, escolhas, né? eu posso fazer isso hoje em dia. Não E tem problema. Às vezes sabe? a felicidade em coisas simples. Principalmente, né? Aí, que mais? Praticar o autocuidado, como reservar tempo para si mesmo, aprender a relaxar, a respirar, quando necessário procurar ajuda profissional, tá? Então, assim, cuidados com o corpo e a mente, alimentação e sono, atividade física, lazer, descanso, autocuidado, relacionamentos positivos, evitar relações que são tóxicas, práticas espirituais, independente da sua religião, independente do seu Deus, mas nós temos que ter alguma coisa que a gente valide essa nossa existência humana que esteja além de nós. Seja os planetas, seja a grandiosidade desse mundo, mas a gente precisa acreditar que nós não estamos aqui por acaso. Eu melhorei muito a hora que eu me achei espiritualmente. Isso. Depois que meu filho foi embora. Eu melhorei demais quando eu me achei espiritualmente. Até me arrepiou agora. Né? Melhorei bastante. Mas nós precisamos ter, além de nós, além do nosso ego, além da nossa vaidade, além da gente se achar toda inteligente, soberana, mas assim, né, a serviço de quem nós estamos aqui? Né? A serviço do quê? Não é possível, né, com tanta coisa maravilhosa, esplêndida, nós estejamos aqui por acaso. E assim, eu acredito em coisas simples e sempre acreditei. Fazer a diferença na vida das pessoas é você dar um sorriso. É você estar leve perto de alguém. É você poder, sabe, ter uma palavra, um oi com mais carinho, um olhar com mais... Um bom dia faz isso. tanta diferença. Agora, sabe, isso é ser herói do dia a dia também, heroína do dia a dia. Porque pra gente fazer grandes práticas dá muito trabalho. Mas se a gente consegue elaborar tudo isso e ver o motivo da gente estar vivo, né? E canalizar essa atitude, essa crença, porque é uma crença, se é verdade, se não é verdade, se alguém diz que não interessa, interessa o que está dentro aqui do meu coração. Dentro de cada um. E como que eu, com a minha existência, posso fazer essa diferença. Um agradecimento. Né? Como que eu posso estar elaborando e levando isso para as pessoas com o meu jeito de ser, porque cara, nós somos únicos. Então, a gente tem alguma coisa para trazer, a gente tem alguma alegria, algum modelo para ser para alguém. Não estamos aqui por acaso. Não. Mas isso é mentira, isso é papo de autoajuda. Mas tá me fazendo bem? Deixa eu acreditar nisso. Tá tudo certo. Né? Tá tudo certo. Deixa eu acreditar Vida que nisso. segue. Então, práticas espirituais, a gestão de tarefas, se organizar, perceber o quanto do meu tempo eu tô gastando com aquilo. Às vezes eu tô no celular, eu tô descansando, não tá descansando. Sua mente tá a 1000 por hora. Desliga o celular, sabe? 10 minutos de relaxamento, 5 minutos de respiração. Sabe? De uma conexão. Olha para uma árvore. Esses dias eu postei eu vendo minhas orquídeas. Gente, eu olho para minhas orquídeas. Eu e minhas suculentas. Sensacional. Não é? Sabe? Ai, Dulce, que besteira isso. Besteira para quem? Para mim é real. Para mim é verdadeiro. Para mim faz muito sentido. Né? Buscar apoio. Então, a gente ter as nossas colegas, as nossas amigas, que você possa falar, puta, meu dia não tá bom hoje, tô com o saco cheio, então tô brava com aquela pessoa. E você tem uma amiga que fala assim,
vai passar. É. Ai, que ódio que dá, né? Dá um Mas é o ódio. que a gente pode falar, tá? E quando eu aprendo isso, eu falo, puxa, ela tá me reconhecendo, ela não tá me criticando, ela tá me apoiando. Agora, o que algumas pessoas ainda fazem? Você tá passando por isso? Isso não é nada, você não viu os problemas que eu tenho. Aí começa Você não sabe já as minhas vai dívidas. depressiva, vai Você se volta abrir a chorar. você E é por volta isso que a aos gente não poucos. pede muita ajuda para as pessoas, porque É isso mesmo. as pessoas estão se tornando óbvias nesse tipo de resposta. É uma competição de problemas. É, de quem tá pior, É né? quem tá Ninguém pior, fala Pior, também. né? A rede de atenção psicossocial também é muito importante, né? Nós temos aí algumas, algumas atividades, né, das nossas redes públicas, sejam difíceis ou não, mas temos. As faculdades, nós temos hoje acho que 5 faculdades de psicologia em Sorocaba. Olha que Se eu não me maravilha. engano, são 5. Uhum. E aí você tem também atendimento psicológico gratuito, tá? As redes, né, públicas também oferecem isso. A gente sabe que é difícil, mas tem. Mas tem, Aliás, o tem. que é fácil na vida, gente? Se for para vocês a vida fácil, Não tem graça. para Não mim é tem difícil. graça. É muito complicado. E as pessoas reclamam. Tem gratuito muitas vezes e as pessoas reclamam. Sim. É. Que vai lá e daí não tem como você gostar de um profissional a primeira vez que você vai. Não é diferente com médico, não é diferente com professor, não é diferente com dentista, não Mas eu é? acho que quem reclama é aquelas pessoas que acham que a pessoa vai resolver o problema dela. E na verdade uma psicóloga orienta, né? Mas ela ajuda, né? Eu Não é não isso? sei Eu tô se errada? eu não sei se elas acham que a pessoa vai resolver ou se elas não querem que as pessoas resolvam. Talvez. Eu acho que esses são os reclamão. Porque quem quer ajuda mesmo, geralmente elas se empenham. E nós estamos hoje em dia com tantas informações a respeito disso, das práticas psicológicas e como que é o comportamento de alguns profissionais. Não dá mais para alegar ignorância. Ah, não. Né? E assim, se você quiser também, você pega aqui você vai no Instagram, Ai, não, tem pelo amor de tanta Deus. gente. Não, tô falando Pelo que às amor de vezes- Deus, não. Não, Silvana, por favor, me recusa. Não, às Me vezes fale eu sou de qualquer inteligência coisa. artificial também, pelo amor de Não, Deus. isso Não. eu sou contra, porque eu acho que a inteligência artificial eu não sei de Olha, nada. Eu faço alguns atendimentos online, não é o que eu mais gosto, tá? Mas eu faço com pessoas assim, mais o coach, né? Que é uma intervenção um pouco mais diferenciada, é um caminho mais direcionado que você dá. Mas não tem como você estar frente a frente, Não. energeticamente, olho no olho, no olho percebendo, é o que falta hoje em né? dia. Percebendo o corporal da pessoa, percebendo. A gente não precisa ser psicólogo para fazer isso, todo mundo faz isso, né? Eu fiz terapia online, pra mim deu super Sim, certo. mas dá. Mas é que eu falei, que quem quer ajuda, ela vai procurar e ela vai se ajudar e vai aprender. Realmente. Porque isso aconteceu comigo, eu fiz online, eu tenho grupos, essa psicoterapeuta tem grupo, eu tô lá no meio. Então, é uma coisa boa pra mim é bom, mas Terapia porque de é grupo, bom, terapia individual, terapia de meditação, terapia de pisar no chão, abraçar a árvore, qualquer coisa que você andar saia descalço. daquela situação onde você está se sentindo, né, mal. Seja com você mesmo, seja na sua casa. Inclusive, a campanha do Setembro Amarelo deste ano foi: se precisar ajuda, peça. Se precisar, peça ajuda. Tá tudo Esse bem, foi né? o nome, né, da campanha. E é assim. Então, nós temos aí o CVV, quantos anos, né? O CVV apoiando também a saúde mental das pessoas. Quer dizer, caminhos tem. Como fazer, a gente tem. Agora, querer fazer... Fazer é outra história. Mas tudo bem. Quem não quer também, basta a gente respeitar e cada um seguir aquilo que acredita também. O importante é a gente se preservar diante de alguém que esteja doente próximo a gente. Agora, Dulce, para quem tá assistindo a gente, né? E tá passando por esse momento difícil, tá passando um turbilhão de coisas na cabeça, pensando, né, no suicídio. Que mensagem você tem para essa pessoa? Se a pessoa chegar nesse ponto de se observar com tudo isso, se ela precisar, peça ajuda. Peça ajuda, é a única coisa, né? Pedir ajuda. Agora, toma cuidado com quem você vai pedir ajuda. Não é pedir ajuda para uma pessoa que você sabe que está enfrentando, né, ou coisas piores, ou que seja muito próximas de você. Se você está com um problema, com uma relação com uma pessoa, talvez ela não tenha condições de te ajudar, tá? Mas tudo isso que nós falamos, né, a respeito de uma informação que seja de Conselho Federal de Psicologia, que seja das faculdades de medicina, tem como pedir ajuda. Tá? Para um médico, ir para um médico, um clínico geral, e chegar e falar: doutor, eu não estou bem, eu não consigo acreditar em remédio, eu não consigo acreditar em nenhum tratamento. Será que eu estou normal com isso?
porque eu tô me sentindo mal, porque eu fico muito brava, porque eu fico muito irritada. E aí, se ele te encaminhar para um psicólogo, que também não é uma prática muito comum, tá? Mas é possível que ele te encaminhe e você agradecer e realmente procurar se é isso que você quer para sua vida e enfrentar esse autoconhecimento, né? Buscar conhecer quem você é. Até você falou aí a respeito de relações, né? Relações meio conturbadas e tal. Veio muita pergunta. Até vou avisar as pessoas que eu não fiz essas perguntas aqui, né? Porque não é do tema, né? Relações abusivas, sabe? Relacionamento abusivo, onde a pessoa quer se separar e de repente não consegue se separar. Então veio muitas perguntas assim, né? Então, Pra gente. a primeira pergunta é por que não consegue se separar? Existem algumas causas que são básicas, né? Problemas financeiros, né? Não vai conseguir sobreviver sem o dinheiro do companheiro. Problemas culturais, a minha família não apoia quem se separa. Problemas pessoais, né? Comeu a carne, vai comer o osso. Mais ou menos isso. Brincadeiras à parte, mas a gente tem que levar isso com um certo bom humor, porque é tão trágico, é tão difícil para quem está passando, mas a gente precisa meio que, né, deixar isso um pouco mais leve, tá? Então, e são problemas difíceis mesmo, não é simples, vou me separar, pronto, acabou. O sonho do casamento, né? Você tá casada e de repente não é só o amor que você tá perdendo, você tá perdendo o casamento, você tá perdendo a família, e né? tudo vai junto, né? Amigo, Tudo vai, os família, amigos, tudo uma condição social que você tinha. Então, elaborar tudo isso, compreender o quanto essas coisas são difíceis para você e tá sempre se pensando, é fácil? Não, não é fácil, mas nada é fácil. Tudo é difícil. Tá casado é difícil, se separar é difícil. Escolha seu difícil. Tá trabalhando é difícil, tá sem trabalhar é difícil. Escolha o seu difícil. Né? Tá namorando é difícil, tá sem namorar é difícil. Escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil. Então, a gente tá cantando. não é? Escolher o nosso difícil, que são aí frases de autoajuda que ficam circulando, e que eu já disse a vocês que eu amo essas frases, que me faz pensar sempre nela. E caminhar isso, né, para uma passo a passo, sabe? Assim, se planejar para isso. Às vezes, eu vou até falar uma coisa aqui que também eu refleti muito, mas para mim hoje em dia é isso. Por muito tempo, ainda mais como sendo psicóloga e adotando práticas de relacionamento, de conversa, né? Eu acreditava que diálogo era tudo para que você conseguisse resolver seus problemas com a outra pessoa. Hoje eu já não acredito mais. Porque às vezes você está muito afim de dialogar, mas o outro não. O outro não. Então não perca seu tempo. São pessoas diferentes, né? Então assim, diferentes. mas ele não conversa comigo, mas ela não fala comigo. E você? E você? E você? E aí que dói. Né? Aí que dói. Ser ignorada. Né? É aí que dói, porque eu quero que o outro mude e eu não quero mudar e ninguém muda ninguém. Nós podemos mudar a nós mesmos e com essa mudança os outros vão mudar com você. Mas mudar o outro para que o outro esteja olhando, ele não me entende, ele não me vê, ela não me entende, ele não me vê, minha mãe não entende. E você, se entende? Talvez você está exigindo alguma coisa de alguém que não tem condições de te dar. Qual é o seu grau de exigência para atenção, para amizade ou para a vida? Gente, esse bate-papo foi ótimo. Teve até um puxadinho aí em outro assunto. Vários outros. Né? Vários outros. Se a gente ficar aqui, se a gente começar aqui, vai esticar até. Mas ó, eu quero até assim, ó. O comportamento suicida, ele é um comportamento com determinantes multifatoriais e resultado de uma complexa interação entre fatores biológicos, genéticos, culturais e ambientais. Então, por isso que eu me senti à vontade de também, né, levar para outros caminhos toda a nossa conversa, para a gente poder compreender que ninguém nasce suicida. Existem comportamentos, né, comportamentos que são baseados em fatores que são de traumas emocionais e outros que são genéticos. A sua composição química, se você não tem recurso para produzir serotonina, adrenalina, que são composições básicas para a gente achar que a vida vale a pena, como é que você consegue isso sozinho? É químico. Né? Se você tem um problema de estômago e você vai no médico, você vai tomar remédio a vida inteira para que você possa viver com qualidade de vida, você não vai tomar? E se emocionalmente eu já não consigo mais por mim só, por que não buscar uma ajuda? Tá? Porque o nosso corpo e a nossa mente hoje faz parte de um todo, não está mais dividida
o paciente do pescoço para baixo, né? A nossa mente é um fator extremamente importante e não são só por conta das nossas emoções, são questões químicas que em toda a nossa composição fisiológica pode estar atrapalhando a gente a olhar para a vida com esse olhar mais otimista, com esse olhar mais amoroso, nessa busca, porque a gente não aprende isso sozinho também, a gente tem que buscar ajuda, né? Tem que Buscar ajuda e aprender conhecimento. muito. E agora tem o momento emoção, né? Tem uma paciente sua que deixou um é depoimento que a verdade. Silvana vai falar pra gente. Gente do Antes céu. da gente falar os nossos colaboradores aqui, né? Patrocinadores. Patrocinadores. Olha que legal, vamos lá. Uhum. Hoje eu gostaria de agradecer muito a doutora Dulce. Com ela aprendi muitas coisas boas nas consultas. Minha vida tomou um rumo, é que ela colocou vírgula aqui, tá? Daí, depois que conheci ela, me ensinou muitas coisas boas, agradeço ela por tudo, pois ela me ajudou muito. Hoje sou outra pessoa com outros pensamentos. Me sinto uma pessoa melhor, uma das melhores psicólogas que já conheci. Hoje só gratidão por tudo. Nossa Senhora. Ela deixou você falar o nome? Não. Não precisa. Não precisa, é porque eu acho que para um profissional um feedback desse é maravilhoso, né? A psicologia, ser psicólogo é uma profissão muito sozinha. Apesar da gente ter uma troca com outros colegas, né, e outros profissionais, a gente nunca sabe o que está reverberando na outra pessoa diante da nossa presença e dos nossos conhecimentos, né? E eu levo isso muito a sério. Então, assim, para mim meu coração fica cheio, fico arrepiada, com uma gratidão imensa de ouvir isso. E é isso que sempre me fez acreditar que eu estava no caminho certo, né? Por vários depoimentos como esses e vários gratidões, de gratidão mesmo, e assim, é só agradecer mais ainda. Obrigada por ela estar fazendo diferença na minha vida. Gratidão é uma palavra muito linda. Muito, eu acho. muito. Hoje em dia eu vivo a minha vida com essa palavra. Eu também. Gratidão. Eu também. É assim, por todos os meus dias eu coloco a gratidão. E por tudo que eu passei. Agora uma piadinha para encerrar, né, pra acabar. Outra piadinha. Aí eu tô no Oliveira esses dias, eu já contei para vocês. Aí tem o Candinho, que ele não para de falar, né, na novela, né? Tudo que acontece de pior é para melhorar. Pra melhorar. É bem isso. Tudo que é de ruim vem para melhorar. Quando nós conseguimos sabedoria para saber, para entender isso e transformar na nossa vida, é possível. Mas não sozinho, a gente precisa de ajuda. Né? E eu sou muito grata aos meus filhos, à minha família, aos meus amigos, porque eu não dou trégua a eles, viu? Eu estou sempre trazendo junto. Tem que trazer mesmo, é a melhor coisa, igual aquela galinhas respeitando os limites, porque hoje são todos adultos, né? Sim. Respeitando os limites, respeitando a decisão individual. Já estão todos grandões, literalmente, né? Já, literalmente. Mas podemos cutucar, temos esse direito, somos mãe, né? Eu vou falar antes de a gente encerrar dos nossos colaboradores, né? Que você vai falar aí, o Silvana? Do pessoal que ajuda a gente, acredita no nosso trabalho. A Isabel Podóloga, né? A Isabel, gente, ó, ela tá com uma promoçãozinha legal para quem tá assistindo o podcast, né? Quem tirar print, os 3 primeiros que tirarem print da tela vão ganhar dela um escalda-pés e uma sessão de reflexologia. Gente, maravilhoso. Então, se você estiver assistindo agora, rapidinho tira o print e manda para ela no direct, que ela vai estar dando esse brinde para vocês, para quem vai assistir o nosso podcast. E tem o endereço dela aí para as pessoas mandarem? Tem, a Silvana vai falar um endereço. É só para eu segurar um pouquinho mais, para dar tempo de ir lá. A Silvana vai falar o endereço enquanto isso está passando. Ela atende lá na rua José Serione 103, na Vila Santa Luzia, aqui em Alumínio. Atendimento com agendamento, segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Sábado, das 8 ao meio-dia. É muito interessante que ela tem home care para idoso e acamado. Então, se vocês têm algum idoso, uma acamada em casa que não pode ter o consultório, ela vai Gente, essa ideia é maravilhosa de atender idoso e acamado, viu? Muito boa. Só agendar que ela vai lá.
E também a gente tem a Karine Semijoias, e o mais legal dela é que são semijoias em inoxidáveis. Pode tomar banho, pode lavar louça, que não preteja, não... Piscina, praia. E cada peça linda, gente, vale a pena. A Silvana vai falar delas agora, onde atende, né, Silvana? Isso, exatamente. A Karine atende lá no Birictuba e Santa Luzia. Ela também está na feira noturna, que todas as quinta-feiras aqui que tem na Praça da Cultura, que é Alumínio, a partir das 17 horas. Atendimento a domicílio com agendamento. E entrega grátis em alguns bairros. Tem que consultar a disponibilidade dessa entrega. É isso aí. Tem também a Bem Me Care, que é da dona Silvana, que é produtos naturais. Que também é bom, né, pro... É autocuidado, pra saúde, né? Tá aí claro, um dos quesitos da medicina, hein? Eu esqueci o nome. Da psiquiatria, da Associação Brasileira de Psiquiatria. Se sentir bem, se cuidar. Sim, com certeza. Né? Faz parte do momento de lazer, faz parte do autocuidado, né? Até passar um creme na própria casa também, né? E sem contar que o spa facial é maravilhoso. Mas isso é maravilhoso. Eu sou fã. Eu faço, pelo menos uma vez por semana, eu tenho o meu momento de massagem. Eu vejo lavanda, eu sou apaixonada por lavanda. Ai, que delícia. Eu amo lavanda. Eu também. E eu atendo com hora marcada, tá? Só ligar lá, mandar mensagem que eu atendo com hora marcada. Isso aí. E também tem a suculentaria retrô, que acho que já o mundo inteiro conhece. Gente, agora eu tô trabalhando só com lembrancinhas, vasinhos para lembrancinhas, tá? Para quem quer fazer, eu não personalizo, eu terceirizo a personalização. Então quem quiser comprar minha bandeja, sai bem em conta para vocês darem de lembrança de casamento, aniversário. Vai lá, eu mesmo que cultivo, adoro, é minha terapia. Lindas. Né? Adoro também. Então, estamos aí com tudo. Tá legal, Dulce, eu queria te agradecer imensamente, de coração. Você acreditar nas nossas loucuras, né? Ser a primeira a enfrentar a gente com os nossos trava-línguas aqui, né? Mas o primeiro é sempre assim. Mas assim, eu sou muito grata. Como eu falei pra você, a palavra gratidão tá sempre no meu dia a dia. E você pode ter certeza que nesse dia eu nunca vou esquecer. Eu sou sempre grata a você, viu? Me sinto honrada de ter sido a primeira, né? A troca foi verdadeira, né? Também, enquanto podcast, vocês também estão sendo as minhas primeiras. Sexta-feira eu vou fazer um outro em Sorocaba. Coincidentemente, apareceu esses dois durante a semana. Manda o link pra gente assistir. Sorocaba vai ser um assunto mais também sobre psicologia, sobre inteligência emocional, mas dentro da área de empreendedorismo, né? Porque isso está acontecendo com as empresas também. Mas um prazer enorme, muito obrigada. Assim, não senti essa hora 1h30 passar. Uma hora e meia passou, não senti. Não vi. Né? Vocês foram ótimas, também me deixaram super à vontade. E o que eu mais acho legal nessa conversa entre mulheres é essa possibilidade da gente, sabe, de um assunto aqui para outro e para outro. Ping-pong. E tenho certeza que as mulheres que vão nos assistir, elas vão conseguir acompanhar também, tá? E se ficou alguma coisa aí que eu não consegui terminar a linha de raciocínio, por favor, né? Filosofia Dona Maria é o meu Instagram hoje em dia. Tenho pedido amizade para várias pessoas aqui. Eu vou anotar aqui. Tem também da Clínica Equilíbrio, o Instagram? Tem. O Instagram é Instituto de Psicologia e Equilíbrio. Isso eu também tenho, né? Mas tem o Facebook, que é Dulce Francisco mesmo, que eu consigo também estar em contato com as pessoas, tá? Eu espero ter contribuído de coração, espero ter gostamos demais. Deixado de uma maneira mais simples e de mais, né, aberta possível para falar de um assunto com tantas minúcias e com tanta delicadeza que tem. Literatura tá aí, não só pelo Instagram, mas livros mesmo, né? Nós temos o psiquiatra Augusto Cury, ele é maravilhoso com a literatura dele, com uma linguagem bem simples, para a gente poder estar se aculturando também e estar aí se protegendo desse mundo tão doido que nós estamos vivendo. Dulce, muito obrigada. E palmas para ela. Muito obrigada. Mas para vocês também, foram ótimas, né? É isso aí, pessoal. Até nosso próximo podcast, se Deus quiser. E o assunto vai ser bem legal do Outubro Rosa, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, Até a próxima.